Saudações, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de topologias, diagramas e mapas de rede com Grafana e com o Flowchart. Nessa aula nós vamos aprender sobre alinhamento, sobre camadas, sobre posicionamento, né? Como que você faz para poder inverter os ângulos do seu elemento dentro do seu mapa, do seu diagrama, da sua forma. Então, basicamente é isso que nós vamos ver, esse que é o tema da nossa aula, né? Alinhamento e camadas, mas nós vamos falar um pouquinho mais, né? Porque esse assunto é um assunto que você tem que dominar para você poder seguir criando topologias profissionais, topologias, né, diagramas e mapas realmente profissionais, tá? Então, beleza, eu já estou aqui com o meu Dry.io, né, Dry.io, e esse aqui é aquele diagrama que nós fizemos na última aula. Na última aula nós aprendemos ali como é que faz para poder criar as formas, criar as conexões, os labels, né, mapear tudo isso, colocar as cores e tudo mais. Então, eu fiz aqui mais ou menos um aqui pra gente, né? Pra gente poder fazer, para nós fazermos o exercício. Esse aqui é o meu BGP, né? Eu fiz até a brincadeirinha aqui, né? Com um jogo aqui de, de teste, né? Sim, não, então se é hora de trabalhar, o BGP já trabalha, então se não for, é hora de beber café, manda pro Backbone, né? Porque o Backbone resolve o problema. Então vamos lá, gente. O que, que eu vou fazer aqui? Vamos partir para o conteúdo. Vou selecionar o primeiro elemento, meu BGP, e vou selecionar outro elemento. Vou selecionar o meu PE0, tá? Então eu vou vir aqui no menu lateral. Deixa eu jogar esse cara para o lado. Assim. Eu vou vir aqui no meu menu lateral e vou vir aqui em ordenar. Aqui em ordenar eu posso trabalhar aqui com o alinhamento. Então, por exemplo, eu vou aqui alinhar à esquerda. Então, esse cara aqui, ele aliou à esquerda do meu PES, do meu BGP, né, que é o meu primário aqui que já está alinhado à esquerda. Então, deixa eu voltar. E se eu quiser alinhar, por exemplo, ao fundo? Então, o meu BGP que alinharia ao fundo, que ele, né, precisa descer para poder alinhar ao fundo. E se eu quisesse alinhar aqui, por exemplo, ao topo, então quem está no topo é o BGP, então meu PE0 seria alinhado lá ao topo. Se eu selecionasse todos, assim, ó, e mandasse aqui ordenar, e aqui em alinhamento alinhar todos à esquerda, então todos eles ficariam alinhados à esquerda, tá? Mesma coisa se eu mandasse alinhar aqui ao fundo, todo mundo desceria ao fundo. Esse aqui não foi, né, não foi selecionado, por isso que essa linha não desceu. Então, o elemento que não for selecionado dentro da sua grid não vai ser alinhado também, tá? Beleza. Deixa eu selecionar aqui dois. Aqui, inverter. Você pode aqui, por exemplo, inverter eles aqui para horizontal ou para vertical. Se você clicar aqui, ele seria invertido. Mas aí você tem que fazer o quê? Você tem que selecionar toda a grid, ou os elementos do meu mapa e literalmente colocou lá distribuído na horizontal. Ele pegou e transformou tudo num microgrid e colocou. E a mesma coisa ele faria com o vertical, tá? Beleza, deixa eu selecionar dois elementos aqui e vamos para posição. Aqui em posição é legal porque vocês estão vendo aqui que existe o eixo X e o eixo Y. Então, por exemplo, aqui em posição, eu vou colocar aqui o eixo X em 100, assim, vou dar Enter. Olha o que ele fez. Olha aqui o eixo 100 aqui, ó. Se eu pegar o meu marcador, ó, que bacana. Então aqui está o 100 e ele alinhou aqui, ó, os dois elementos ao 100, tá vendo? Que legal. Se eu pegar aqui, por exemplo, e for aqui em selecionar os elementos, ordenar, e aqui no topo, né, que é o eixo, seria o eixo Y, vou colocar aqui, por exemplo, em 400, assim, Enter. Ele aliou meio que no meio. Por quê? Porque o 400 está aqui, ó. Ó. Vê, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso. Ó, o 400 está aqui, gente, ó. Ó. Olha onde que ele alinhou, tá vendo? Ó o 400 aqui, ó. Então essa aqui é a sacada aqui do posicionamento. Você poderia, por exemplo, gente, aqui, deixa eu selecionar aqui dois elementos. Poderiam, por exemplo, trabalhar com o tamanho dos elementos, tá? Por exemplo, aqui eu quero aumentar esse elemento aqui para 500, né, na largura e 500 na altura. Ó, aumentei aqui os elementos, olha como é que eles cresceram. Legal, né? Muito legal.
Mais o que aqui de legal? Ah, tem uma sacada muito legal aqui. Virar o ângulo. Aqui, ó. Virar 90 graus. Ele vai fazer virar o ângulo de 90 graus, tá vendo? Que bacana. A linha até foi pro outro lado. A linha virou literalmente, ó, a conexão. Deixa eu voltar. Para voltar é só ir no Ctrl Z, né? Ou então ir na setinha aqui, né, gente? Ó, desfazer. Tá vendo? Ou refazer. Mas o que é legal? Ah, tem um lance interessante aqui, gente. Eu vou pegar meu BGP, vou colocar aqui, vou colocar meu switch de distribuição aqui, vou colocar meu PE0 aqui, meu PE1 mais ou menos aqui assim, meu PE2 aqui, meu PE3, vou colocar aqui assim, tá? Qual é a sacada aqui, gente? Ó, vou selecionar meu BGP, vocês estão vendo que o BGP está atrás de todos os elementos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui nessa opção, ó, para a frente. Quando eu clicar aqui, o BGP vai todo para frente. Olha que legal. Joguei o meu BGP todo para frente. E se eu quiser jogar o BGP todo para trás aqui nos elementos? Eu venho aqui, ó, para trás. Jogou tudo para trás. Bacana, né? Então eu vou jogar tudo para frente. E eu vou fazer assim, eu não quero mais jogar ele todo para trás. Eu quero que o BGP fique atrás ali do switch distribuição, atrás desse cara aqui, ó, tá vendo? Então eu vou vir aqui em Bing, em Send Backward aqui, ó. Vou dar um aqui, ó. E o que ele está fazendo? Eu vou ter que dar mais algumas vezes, porque tem algumas linhas aqui, algumas conexões no meio. Então as conexões também são elementos. Então eu estaria indo para trás das conexões, ó. Ó. Deixa eu maximizar aqui, que acho que fica fácil da gente enxergar. Assim. Ó, as conexões tudo aparecendo ali, ó. Ó, o BGP só indo para trás, ó. Só vai indo para trás, ó. Tem um monte de conexão ali, vai indo, ó. Até chegar lá atrás, ó. Ah, não tem nada selecionado, ele não vai para trás, né? Ó, as conexões aparecendo, tá vendo? Ó, vai aparecendo até chegar lá o meu switch de distribuição, ó. Ó, vai indo, ó, passou. Entendeu? Que maneiro. Deixa eu jogar ele tudo para frente agora. Eu quero que ele fique atrás do meu PE1. Atrás do meu PE1, ó. Vou lá, ó, selecionar o BGP e, ó, Send Backward, ó. Até chegar ao meu PE1, ó. Vou indo, ó, PE1, cheguei. Então agora eu estou atrás do PE1, mas estou na frente, por exemplo, do switch de distribuição. Estou na frente do meu PE0, né? Então é uma sacada muito legal também da gente fazer aqui, né? Eu acho legal. Deixa eu voltar tudo aqui. Para a gente poder fazer. Acho que tem mais uma sacada muito legal aqui que a gente vai fazer junto, que são as camadas. Deixa eu voltar aqui um pouco, deixa eu redistribuir esses caras. Desce você, vamos embora, vamos voltar para os seus devidos lugares. Ficou meio que... Ah, para cá, isso. A conexão voando ali por cima ali. Esse cara aqui, ó. Bom, beleza, vamos lá. As camadas, vamos trabalhar com camada, que trabalhar com camada é muito interessante. Deixa eu só dar uma acertada aqui para não ficar tão feio, né? Isso. Agora ficou melhor, né? Vamos trabalhar com as camadas aqui, que as camadas é interessante que a gente trabalhar com camada. Como é que funciona as camadas? Vamos começar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um plano de fundo aqui primeiro, né? Como se fosse uma imagem de fundo. Vou colocar aqui um elemento. Vou vir aqui no maisinho aqui, vou adicionar aqui um elemento. Esse elemento aqui eu vou pegar aqui assim na minha grid e vou abraçar a grid toda assim, ó. Assim. Dessa forma. Vou clicar nele aqui, vou vir aqui em estilo, vou colocar uma cor vermelha nele aqui. Em ordenar, vou mandar ele todo para trás. Vai ficar aqui, ó, uma marcação dentro da minha grid. Legal aqui, né? Até aqui tudo bem, né? Criei aqui a marcação para minha grid. Tá aqui meus elementos, né? Meu diagrama da minha rede, meu BGP, meu switch, todo mundo aqui. Show de bola. Eu vou clicar aqui em visualizar e vou clicar aqui em camada. Pronto, cliquei em camada. Aí o que acontece? Se já existe uma primeira camada aqui, criada, que é a camada padrão que está aqui até como fundo. Se eu for vir aqui no... Deixa eu colocar aqui para esse canto, tá? Isso. Se eu for vir aqui no olho aqui e clicar, vai sumir toda a minha camada. Por quê? Porque é a camada padrão.
Tá? Então eu vou jogar ela aqui de novo. Vou dar 2 cliques nela, vou alterar o nome aqui. Vou deixar fundo mesmo, não tem problema. Deixa fundo mesmo. E vou clicar aqui no fundo. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos e já está no fundo. Essa camada aqui já está de fundo. Show de bola, ela já está no fundo aqui. Beleza? Vou jogar ela toda para trás e ela já está no fundo. Eu vou adicionar uma nova camada. Clique em adicionar uma nova camada. Dou 2 cliques nela. Nessa nova camada aqui, eu vou dizer que essa camada aqui são as conexões. As conexões. Opa. Conexões. Assim. E renomeio essa camada. Aí o que eu vou fazer com as conexões aqui? Eu vou selecionar aqui as conexões. Ó, só as conexões. Ó. Vou selecionar as conexões todas aqui. Vou a sacada. Deixa eu tirar aqui isso. É adicionar as conexões a essa camada. Somente a conexão. E essa. Acho que foi todas as conexões, né? Vou vir aqui nos 3 pontinhos e vou marcar aqui, ó, conexões. Adicionei as conexões à camada. Se eu for vir aqui no olhinho e desmarcar, some todas as conexões. Se eu marcar de novo. E aqui está todas as conexões ainda, né? Pronto. Está na frente aqui minhas conexões. É isso que a gente precisa. O próximo passo aqui, gente, criar aqui uma nova camada. E nessa nova camada aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, elementos. Elementos. Vou renomear. E, evidentemente, que dentro de elementos, vou adicionar todos os meus elementos, né? Vou selecionar todos eles. Tá aqui, vou vir aqui nos 3 pontinhos, vou clicar em elementos e adicionei todos os elementos a essa camada. Que legal. É interessante isso aqui, por quê? Porque algumas vezes, né, o que acontece aqui, eu não quero, por exemplo, trabalhar aqui, mexendo aqui as minhas conexões. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no cadeado, fecho as conexões, né, e agora eu não seleciono mais as conexões, tá vendo? Ó, eu seleciono tudo, menos a conexão. Ó, não consigo selecionar a conexão, tá vendo? Se eu for vir aqui, deixa eu voltar, né, aqui, e botar um cadeado no fundo, por exemplo, né, eu consigo selecionar, né, os meus elementos, ó, mas não seleciono o fundo. O fundo não aparece, ó. Eu não consigo matar o fundo, tá vendo? E nem consigo pegar também as minhas conexões. Por quê? Porque agora eu só tenho os meus elementos. Então eu consigo agora trabalhar somente com os elementos. Isso pra gente é muito legal, por quê? Porque se eu destravar aqui, por exemplo, as conexões e o fundo, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com o elemento, pode ser que eu clique no fundo e mexa no fundo. Ó. Mexi e tirei o fundo da posição. Então isso não é interessante para a gente, isso vai atrapalhar todo o nosso meio de campo quando a gente tiver com um diagrama com uma topologia imensa. Né? Então não é isso que nós queremos. Então deixa eu voltar aqui. O que nós queremos é trabalhar com as camadas, por quê? Porque a hora que eu travar o fundo aqui, eu posso mexer nas minhas conexões, as minhas linhas, posso mexer nos meus elementos e não vou interferir no fundo. Ou posso travar as minhas conexões e mexer somente nos meus elementos, sem precisar selecionar as conexões. Olha que beleza. Muito legal, né? Show de bola, gente? 100%? Então, era isso que eu queria passar para vocês nessa aula aqui, na aula de hoje. E eu aguardo, espero que vocês façam os exercícios. É bom praticar essa aula é importante. Vocês vão fazer muito camada dentro de topologia. Nosso curso, a gente faz muita camada, tudo é envolvido dentro de camada. Toda a organização que a gente faz é dentro das camadas, tá? E eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Então, até breve. Valeu!